A TV Engá tem o programa que é a voz do povo. Edilson Corrêa em comunidade. Informação, cultura e histórias que faz a diferença. TV Engá, a TV do futuro chegou. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Mas vamos começar assim. Você quer saber as melhores notícias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Está lá no site edilsoncorrêa.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Corrêa em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha. Você vai gostar. Cidade de Maringá, 430 mil habitantes, e realmente uma cidade que tem os seus problemas proporcional a uma cidade de 430 mil habitantes. Estamos falando da terceira maior cidade, e nada melhor de conversar com o Legislativo. Eu convidei, está aqui presente nos estúdios da TV Engá, no programa Edilson Corrêa em Comunidade, Guilherme Machado. Olá, tudo bem? Olá, Edilson Corrêa, olá a todos que estão aqui acompanhando agora esse momento. É um prazer imenso eu estar aqui no seu programa, né? Já tinha recebido o convite outras vezes e agora deu tudo certo. Estamos aqui para esse bate-papo que eu tenho certeza que só tem a contribuir a quem está do outro lado da tela. É bacana que já tivemos a oportunidade de prosear e tentar alinhar essa entrevista, mas quando é para acontecer, acontece. É isso que você está hoje aqui. Mas vamos começar assim? E a família, como vai? Graças a Deus, tudo bem, né? Tudo protegido por Deus e feliz, né? A gente agora está muito feliz, recebemos uma integrante nova dentro de casa, eu e minha esposa, a Beatriz, que agora temos a Sara, né? A Sara Machado, para complementar ainda mais a nossa família, e só tenho a agradecer a Deus pela saúde e pela essa união que Ele traz para dentro da minha família. Você é de qual cidade? Fala um pouquinho das suas origens. Você não é maringaense. Está sendo maringaense de coração. Mas fale de você, amigo. Isso, Edilson. Eu acredito que muitas pessoas que chegaram aqui em Maringá vieram, né, de outras cidades por Maringá ser nova, né? Maringá com 77 anos aí. Então é uma cidade bem recente. Os nossos antepassados, nossos pais, avós... eu nasci em Guarapuava, aqui no Paraná, no centro do Paraná, e minha família, ela é dali, né, uma pioneira ali, e quando eu cheguei aqui em Maringá, eu não consegui resistir, né, eu vim aqui para conhecer a Beatriz, ela nasceu em Balneário Camboriú, mas ela veio aqui com menos de 1 ano de idade para Maringá. A família dela é pioneira aqui na cidade. E foi assim que eu vim parar em Maringá. Mas eu nasci em Guarapuava, no centro do nosso Paranazão. Você, papai, mamãe, né? Meu pai, o senhor Jefferson Machado, dona Márcia Aparecida Ribas, minha mãe, é um casal aí abençoado por Deus, que teve 3 filhos, né? Eu, Guilherme, o meu irmão Gustavo e o meu outro irmão Gabriel, tudo com G, ó, é uma família com G. E sempre educaram a gente muito bem, sempre cuidaram da gente, mostraram o caminho da fé, o caminho de respeitar aquilo que é dos outros, né? Pra gente não tomar aquilo que não é nosso. Então é uma família tradicional da cidade de Guarapuava, e ali eles me ensinaram muito do que sei, né? Eu muito cedo saí de casa para fazer trabalhos missionários com 15 anos. Eu fui viajar ao estado para conhecer outras pessoas e levar para elas um pouco do que eu aprendi em casa, que é os princípios, os valores, a fé a qual eu conheci aí desde o meu início de vida. Então, eu agradeço muito a esses dois pelo empenho deles, pela dedicação de educar, de cuidar. Às vezes, que acontecia muito, né, ser um pouco ali incisivo com a gente, corrigir, mas tudo aquilo serviu para o bem para que a gente pudesse representar agora as pessoas com dignidade, com respeito e com seriedade. É dali que vem muitos traços e valores que eu trago até hoje. Você falou que tem 2 irmãos, né? E é só você que partiu pro lado da política ou eles também embarcaram nesse
nessa entoada. Não, só eu que embarquei. Eu tenho uma prima que é vereadora em Guarapuava, olha aí, eu confundo Guarapuava com Maringá. Em Guarapuava, ela é vereadora lá, que é prima por parte de pai, né? Mas os outros dois irmãos, não. Um, ele é gerente de um restaurante e o outro, ele trabalha no material de construção lá, também é um gerente de material de construção. Mas só eu entrei na vida pública aí e decidi embarcar nesse desafio que tenho entregado com 100% de entrega, tenho me dedicado, me lançado para que eu possa trazer o melhor para dentro da cidade para as pessoas que confiarem em mim. Quando a gente conversa com uma pessoa que entra na área política, né, de uma forma aí, recentemente, né, você entrou Sim, há claro. pouco tempo, a pergunta quase é óbvia, né? Por que a política? Vamos lá, Edilson. Essa é uma pergunta muito boa, obrigado por ter feito ela para mim. A política, ela chegou na minha vida no momento em que eu vi que muitas pessoas estavam contando comigo, né? Através do meu cuidado em pensar no próximo, em poder ajudar mais pessoas, eu vi que através da política havia pessoas também que eu teria mais possibilidade de entregar, né? De ajudar. Eu digo para você assim, eu vindo já de uma ação missionária, né? Eu posso dizer assim, em ajudar as pessoas, em pensar no próximo, estender as mãos, seja com uma palavra, com palestras que eu vinha fazendo de valorização à vida, até mesmo no alimento físico, né? Quantas famílias eu estava ajudando, seja nas épocas, dia da criança, Natal, enfim. Então ali eu vi que, peraí, tem pessoas que precisam de políticas públicas para trazer a resposta que elas procuram. E ali eu me coloquei à disposição. Falei, é um desafio você se tornar público, é um desafio você ter que ir lá lutar por alguém, né? Usar esse meio político para poder trazer resultados para dentro de uma cidade, mas foi isso que fez eu me entregar. É uma missão, né? Uma missão de poder defender os princípios e valores e poder também ajudar o maior número de pessoas possível. Eu estava pensando em avançar, mas vou retroceder um pouquinho aqui. Claro. Você é missionário. O que é ser missionário? A gente chama de obreiro, Edilson. Então vamos melhorar a pergunta. Vamos lá, acorda aqui para mim. Você é ombreiro. É da Universal. Isso. O que Universal. É ser ombreiro e pertencer à Universal? Por Guilherme Machado. Eu vejo que vai além do nome da Universal, né? Ser obreiro é você fazer a obra. E fazer qual obra, né? Porque o pedreiro também faz a obra. O obreiro, ele faz a obra de Deus, a obra do Senhor. Então, ser obreiro para mim é uma honra. Eu me sinto honrado. Às vezes é um reconhecimento que eu não merecia. Por quê? Porque ser obreiro é eu poder pensar no próximo, além de mim mesmo. É você ver que, vou te dar um exemplo aqui, vou sair um pouco, mas eu vou usar essa história verídica que chegou até mim e ela é muito forte, que é quando teve aquela situação em Brumadinho, quando veio para vir aquele barro todo em cima das pessoas. Uma das pessoas no vilarejo ficou sabendo antes e ela, ao invés de pensar em salvar a própria pele, em sair correndo, ela foi e começou a avisar as outras pessoas. Olha só, ela começou a falar, olha, tá vindo barro, tá vindo lama, pega tuas coisas, pega teus filhos e vamos correr, vamos... Depois tem a entrevista dela num ginásio de um colégio com as famílias agradecendo. Olha, fulana que me avisou, ela que me avisou. Então eu acredito que ser obreiro é você poder salvar o máximo de pessoas possível, de levar elas para o reino de Deus. É fazer a obra. E essa obra, ela é do Senhor Jesus. Ela é de Deus, né? E tem que ser feita por alguém. E esse alguém é aquele que se coloca à disposição e eu me coloquei à disposição para ser um obreiro de Deus aí. Continuo com a pergunta. E ser da Universal? Ser da Universal para mim é ali que eu aprendi a fé, ali que eu aprendi a respeitar as pessoas. Como eu disse, veio de dentro da minha casa, através da minha mãe e através da Igreja Universal ela roubou. Ela roubou a minha alma que estava nas mãos do diabo, que estava no inferno. Então, tudo que eu faço é uma pequena forma de retribuir toda a ajuda e todo o ensinamento, que é uma escola. A Igreja Universal hoje é uma escola, Edilson Correia.
uma escola para você aprender a como investir na alma. Não é investir financeiramente, é investir na alma. Então, para mim, a Igreja Universal ela tem um espaço muito especial na minha vida e que ali eu sempre irei lembrar e sempre irei trazer as memórias dos meus valores e princípios, integridade, caráter, que é o que eu aprendi nessa escola chamada Universal. É isso aí, pessoal. Vocês podem estar pensando, mas ele não vai falar sobre o legislativo? Vai. Pode ter certeza. Mas ainda não. Nesse momento, você vai falar para todas as pessoas da Universal que com certeza estão assistindo agora ou em algum outro momento futuro e eles querem ouvir uma palavra bacana. Você fala bem. Você fala bem. Então capricha na mensagem, aí, técnica. Ele vai falar para todo mundo aí, pessoal da Universal. Com vocês, Guilherme Machado. Eu quero mandar um abraço para todos que estão na fé, que continue na fé, não desista, permaneça. O grande vencedor não é aquele que somente corre ou que chega em primeiro, é aquele que vai até o fim. Então, a palavra de hoje é permanecer. A palavra de hoje é permanecer. Então, permaneceremos na fé. Amém. Mas aí você resolve trabalhar de condomínio, né? E não é qualquer coisa assim. Foi um destaque vir aqui, Guilherme Machado, um condomínio. Fale para nós essa experiência e o que ela contribuiu, o que ela contribuiu naquele momento para ser o que você é hoje na questão legislativa. Vamos lá, condomínio, Edilson Correia, ele é verdadeiros bairros e o síndico é o prefeito deles, né? Então, quando eu comecei a atuar em condomínios, junto com a Prêmio, administrador de condomínios, eu faço questão de falar o nome deles, não é uma propaganda, é só porque ali eu aprendi muita coisa, Edilson Correia. Foi o quê? Como lidar com pessoas, como lidar com gestão, como saber ser uma pessoa que venha ter a democracia. Porque o condomínio, ele é um lugar de todos os condôminos, moradores, aqueles que habitam naquele lugar. Como que eu consigo manter a harmonia financeiramente, a harmonia entre as pessoas sem invadir o espaço de cada um? Então, ali eu aprendi. Aprendi que havia um regimento interno, que é como se fossem as leis da nossa cidade, que tem, né, uma convenção, onde o que pode, o que não pode, dever, e o que se deve, o que não se deve fazer dentro do condomínio. Então, eu comecei a me envolver nesse ramo de condomínio e adquiri uma experiência. Até fui síndico de inúmeros condomínios, talvez você que está assistindo já me conheceu como síndico de alguns condomínios aqui na cidade. E é sempre esse jogo de cintura que o síndico tem que ter. De poder dizer não quando tem que ser dito não, mas de poder entender os lados, né? Então aparecia o morador que não gostava de pet. E ele falava, ó, eu não gosto de pet, solta pelo e tem o cocô, o xixi. Mas tem aquele outro condômino que amava o pet dele é um integrante da família. Então o síndico ele tem que ter esse discernimento de como agir, como fazer a gestão em cima disso. Estamos conversando com o Guilherme Machado, o programa Edilson Correia em Comunidade, e ele contando a sua experiência, né? Mas teve um momento muito triste. 2024. Sim. Rapaz, o que aconteceu que abalou tanto e com certeza você lembra em muitos momentos de sua vida? Eu costumo dizer assim que as pessoas mais fortes, elas não demonstram no sorriso, mas sim nas cicatrizes, né? Então tem momentos da nossa vida que a gente tem que enfrentar para que a gente se torne mais forte. Isso aconteceu na campanha. Durante a campanha eleitoral, teve muito sol, vocês podem lembrar, em outubro, no comecinho de outubro, final de setembro, e a minha esposa a gente descobriu que ela estava grávida, né? E ela estava com a gente, pedindo voto e indo de casa em casa e visitando os amigos. E aí um dia, véspera da campanha, a gente chega em casa, ela perdeu o bebê que estava na barriga com 3 meses. Não longe disso, a gente marcou a cirurgia para fazer todo o procedimento correto, para tirar o feto da barriga. Um carro veio e bateu, entrou quase dentro do nosso carro, bateu no porta-mala. E ali, então foi um momento muito... A emoção estava à flor da pele, né? A gente pedindo voto para os amigos, a gente ali se entregando aquilo para
pensando no próximo, pensando em outras pessoas, e aí vem esse abalo todo, né? A gente perder uma criança, mesmo estando na barriga, o acidente acontecer, só que isso eu falo olhando na lente desta câmera, como se estivesse olhando nos olhos da pessoa que está assistindo, e como se estivesse olhando nos olhos da minha esposa. Em nenhum desses momentos a gente murmurou. A gente reclamou, colocou a culpa em alguém ou em algo. A gente se manteve firme. Por quê? Porque a gente sabia e sabemos da qual é a verdadeira intenção do nosso trabalho dentro da política. Então, tudo que veio foi para gerar uma cicatriz e mostrar o quanto a gente precisaria ser mais forte possível. E aí, agora eu tenho esse ano de 2025, não vou pular. Eu acredito Não, pode continuar. No ano Pode. 2025 veio a Sara. E fale da alegria. Depois da tristeza, vem a alegria. Fale dessa alegria. Isso mesmo. No ano de 2025, a gente teve aí a alegria de representar Maringá como vereador. E aí veio a notícia que minha esposa estava grávida novamente. E agora, esse mês, a Sarinha nasceu e está trazendo alegria para todos nós. E aí você vê que depois da tempestade vem a bonança, né? E por isso, se você está assistindo e está passando por um momento difícil, não desista. Porque quanto mais forte você ficar, maior é o peso que você vai conseguir carregar. Pessoal, vamos agora ao nosso apoiador. Ali, a loja Rei do Bairro. Loja Rei do Bairro fica ali na Avenida Alcides Zaur, 1590. Você, meu amigo, você, minha amiga, que tem interesse aí de comprar um colchão de qualidade, é o Edivaldo Santoli. Ele tem a marca Santoli e essa marca Santoli está em 155 cidades do Paraná, em algumas cidades de Minas Gerais. Então você já sabe que é um bom colchão. Vai lá, Edivaldo Santoli é a marca, a loja Rei do Bairro. Valeu, Edivaldo Santoli, um abraço, meu amigo. Retornando, vereador de Maringá, hein? E aí teve a questão do IPTU, meu amigo. Pessoal aí, né? Como que chegou, qual foi seu voto e por que do seu voto? Vamos lá. É um pouquinho difícil de explicar, não porque é difícil de entender, mas porque é um pouquinho complexo. Mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu fui favorável, sim, ao IPTU. Quando veio a notícia, e uma boa notícia do governador, de que a gente teria um grande desconto no IPVA, e esse desconto ele era o que se repassava para o município, opa, todo mundo ficou feliz. Eu também, o CPF Guilherme Machado ficou super feliz, vou pagar menos no meu IPVA. Mas, quando eu cheguei no meu gabinete e vi o projeto de lei enviado pelo Executivo, estudei ele, eu vi que era para cobrir, porque o município iria ficar com um buraco, né, Edilson Correia? Teria um buraco ali e que precisava ser tampado. Não foi surpresa para muitas pessoas saber que eu fui junto com o prefeito Silvio, que eu votei a favor do projeto dele. Sou um vereador da base do governo, isso eu não escondo de ninguém e tenho uma felicidade em poder dizer isso, mas ali eu tive que pensar. Ou eu vou pela minha popularidade e penso na minha campanha como vereador dos próximos anos, ou eu vou pensar na saúde financeira do município. E aí foi aonde eu tive que tomar a decisão de ser favorável a esse reajuste e pensar na saúde financeira do município. Por quê? Porque o município, eu sou um vereador de entrega, Edilson. Eu estou nas ruas, eu estou nas obras, eu converso com os secretários, eu estou na UPA, no BS, eu vou na escola de madrugada. Então eu sou um vereador de entrega. Para mim ter entrega, eu preciso que eles tenham recurso, eu preciso que eles tenham o que entregar. Não tem como eu chegar lá no bairro onde eu atuo e falar, ó, não tem dinheiro para tampar um buraco. Não tem como. E então eu fui favorável quando me apresentaram o porquê que precisava desse reajuste. Confesso para você, ninguém quer aumento. O prefeito não quer que aumente, o vereador não quer que aumente. Mas quando há responsabilidade por parte do vereador, ele consegue entender. É a saúde do município que está em jogo e eu prefiro ser consciente. É um remédio amargo, mas que é melhor a dor do remédio amargo do que a dor da doença contínua. Então foi para isso que eu tomei essa atitude. Estamos na terceira maior cidade do Paraná. E uma das alegações do aumento seria a questão que viria menos recursos. E que seria um mal necessário. A segunda maior cidade do Paraná não fez isso.
e falou que não haveria necessidade. Isso incomodou no seu voto? E como que você vê a reação da comunidade ao ver esse posicionamento? Essa é uma pergunta muito boa, Edilson Correia, que seria feita para o prefeito, né? Eu, como vereador, eu tenho... Mas vou te cortar aqui, você me desculpe, você votou. Não, eu Guilherme falo... Machado chegou lá, eu voto favorável. E é uma questão que, com certeza, desculpa, você é um entrevistado, peço permissão para fazer claro, pode a perguntar exposição. O que for preciso. A comunidade vai perguntar, poxa, mas e aí? Londrina não teve essa característica? Você pode responder, nós não estamos em Londrina, estamos em Maringá. Mas a comunidade gostaria de ouvir. Aí por isso é a justificativa do seu voto. Claro, e não tem pergunta que você não possa fazer. Eu estou aqui aberto para você, que nem você falou, a comunidade vai perguntar. Não, eles estão perguntando. Estão perguntando. E por isso que eu falo que seria uma boa resposta para o prefeito dar. Por quê? Porque o projeto veio do executivo. A gente teve que analisar esse projeto executivo. Quando eles apresentam, se o Edilson Correia vir para mim e falar assim, ó, o podcast aqui está no vermelho, eu preciso de ajuda para a gente poder fazer com que ele continue. Aí eu falo assim, mas tem outros podcasts aí que não estão precisando de ajuda. Então, eu tenho que pensar como unitário, né? Aqui no nosso município. Olha, Maringá estava precisando, foi isso que o meu prefeito apresentou e é isso que eu abracei e falei, não, vou junto e confio. É um voto de confiança. Esse meu voto foi um voto de confiança de que sei que o executivo irá fazer uma boa gestão e as entregas para Maringá virão. Como disse na campanha o Silvio Barros, né? Prefeito Silvio Barros, Maringá merece mais, merece entregar mais. Mas para entregar mais a gente tem que estar disposto a estar aqui no momento de votar. Ok, manda um abraço aí para o prefeito de Maringá, Silvio Barros, a Sandra Jacovós. E já falando sobre a Sandra Jacovós, vamos falar do PL, né? Fale aí a respeito do delegado Jacovós. Como ele é o presidente do PL no Paraná, né? Fale a respeito. Olha, o que eu tenho para falar do delegado Jacovós é que ele é um homem de palavra, até tudo que ele me prometeu ele cumpriu além, né? E você sabe que política, a palavra, ela é muito valorizada. Você pode ter inúmeros talentos, se falta palavra, te falta tudo praticamente. Então, quando a gente senta para conversar, ele consegue manter o nível de respeito um com o outro. Isso é fundamental para vereadores, para vice-prefeita, para ele que é deputado estadual, e o PL em Maringá, ele tem acumulado vitórias, né? Você vê, tem o meu colega vereador Jeremias, tem o secretário de assistência social Leandro Bravinho, tem também o delegado Luizão, que é o de segurança, né? Um ótimo secretário de segurança. Então, olha a equipe, olha o grupo que a gente está formando, fora as outras pessoas que compõem toda essa equipe. Então, o PL de Maringá está sendo muito bem representado pelo delegado Jacovós e a gente está à disposição da comunidade. É Edilson Correia em comunidade, é o PL em comunidade. Bacana. Tem que fazer essa pergunta. Você vai ser pré-candidato a deputado estadual ou vai só acompanhar o delegado Jacovós? Não serei candidato a deputado nem estadual nem federal. Irei acompanhar sim o delegado Jacovós como deputado estadual e respondida a pergunta. Com certeza. Não precisa falar mais. Pronto, né? Não tenho pretensão. Eu tô vendo aqui, o Guilherme Machado, uma das perguntas que eu iria falar sobre os projetos, ele encaminhou para mim, né? Aqui, informativo de 5 projetos, né? Fiscalização, educação, limpeza, iluminação, evangelho, né? Isso. E vou fazer uma pergunta daqui. Antes de mais nada, agradeço por ter trazido aqui. E essa é a nossa função, é mostrar para a comunidade o que está fazendo. E cabe você, meu amigo, você, minha amiga, analisar se realmente merece o seu voto. É você que decide. Ok? Mas vamos lá. A educação, né? Estive nas filas de madrugada junto com os pais em escolas para garantir vagas. A partir do próximo ano, 2026, as vagas podem ser solicitadas de forma virtual. Isso. E como tá? Vamos lá. Em 3 dias, a prefeitura já fez o cadastro de rematrícula de mais de 7.000 famílias. Isso tudo de forma online. Eu tinha e estive esse questionamento quando eu estava visitando essas escolas de
se a gente consegue reservar um ingresso para um show de forma online, um ingresso para assistir o Maringá no Willie Davis de forma online, a entrada para o circo, recentemente a gente está tendo um circo aqui na cidade, por que não um pai e uma mãe não pode fazer o mesmo? Por que ela tem que enfrentar filas de madrugada? E isso daí não é porque alguém me contou. Eu fui, no começo do meu mandato, em algumas escolas e os pais estavam dormindo na calçada de madrugada para garantir uma rematrícula. Então, com respeito à educação, a gente deu, junto com o prefeito também esteve nas filas e a gente deu essa ideia e ele também já tinha esse conhecimento, até ele falou uma dessas frases que eu estou usando. E então foi-se colocado o Seduc Conecta, onde você pode, além de fazer a rematrícula do seu filho, você pode ver qual é o cardápio da escola, qual é a matéria que ele está estudando e o conteúdo que ele está se desenvolvendo. Até o boletim escolar, não tem mais como fugir, Edilson Correia. Hoje o aluno, o pai e a mãe recebem o boletim na palma da mão aqui, ó, no smartphone. Eu ia fazer uma outra pergunta que está aqui, mas você está num programa e um jornalista tem que fazer esse tipo de pergunta. Por favor, fique à vontade. Eu quero uma exclusiva. O que você vai apresentar na próxima semana na Câmara Municipal de Maringá? Exclusiva aí para o programa Discorrer em Comunidade, por Guilherme Machado. Já! Olha só, eu tô com um projeto que está rodando dentro da Câmara Municipal, que é sobre empresas que abandonam obra. Por mais que você já deve ter visto isso na cidade, mas de forma exclusiva está indo para votação agora. Tem uma outra também que é bom, que é o Previna. Previna é uma placa para ser colocado nos parques da cidade ou nos pontos principais da cidade, onde vai ter números úteis para a comunidade, para as pessoas. Hoje, se você sair nas ruas e perguntar qual que é o número da guarda municipal, a pessoa não sabe. Qual que é o número da ouvidoria da prefeitura? Alguns não sabem. Então, acaba congestionando as linhas de polícia. Até conversei com o comandante Nogueira, um abraço para o senhor, comandante Nogueira do 4º Batalhão, e até usei esse termo. Falei, não congestiona aqui a linha, porque às vezes a pessoa no desespero, se você bater o carro e discorrer, para quem que você vai ligar? Aí a pessoa fica, para quem que eu vou ligar? Então uma placa tendo esses números úteis dentro da cidade, acredito que vai facilitar. Não que vai fazer a pessoa guardar esse número, mas vai facilitar. Se acontece algo ali naquele lugar, ela vai olhar naquela placa e vai conseguir se localizar de como resolver aquele problema imediato. Eu tenho uma dinâmica que vou fazer daqui a pouquinho. Pode. Mas eu sou obrigado a fazer 2 perguntas. Então, vamos usar aí o poder da síntese, né? É o seguinte, em 2017, se não me engano, a cidade de Curitiba adotava o sistema de transporte gratuito aos domingos, né? Se eu posso até ter errado o ano, mas entre 2017 até o 2020, antes da pandemia. E Maringá, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns diretores, alguns gestores, e já coloquei essa questão. Por que é difícil a cidade de Maringá adotar um sistema como esse ou próximo desse? Agora, no Dia das Crianças, dia 12, vai ter aí, a partir até das 14 horas, das 9 às 14, o transporte gratuito. A gente sabe que o transporte gratuito faz com que uma família de 4 pessoas não gaste R$20 para ir até o Parque do Ingá, para poder, de repente, desfrutar e também levar aí lucro para o pessoal que trabalha, né, de uma maneira geral. Já pensou essa questão? E se já pensou, por que parece ser tão difícil? Vamos lá. Eu já pensei, até comentei já com algumas pessoas que são padrinhos meus políticos sobre isso, aos domingos a gente ter pela manhã, né, em um turno, ter o transporte público gratuito para que viesse também fomentar o turismo, as pessoas viessem conhecer outros bairros, conhecer pontos turísticos de Maringá que às vezes não conhecem. Eu fui numa casa de uma senhora lá no Alvorada que ela falou que nunca tinha ido no Parque do Japão. O Parque do Japão é uma identidade de Maringá, assim como o Parque do Ingá, agora o Aerogard, que é um bairro que também está sendo muito frequentado pelas famílias. E aí, uma das retóricas que eu vejo do transporte público, que alguém vai ter que pagar essa conta, Edilson. Então, não tem como, até hipócrita da minha parte, eu vim aqui falar para vocês, pessoal,
eu votei para que viesse ser feito o reajuste do IPTU e agora a gente vai liberar para todo mundo usar. Se essa conta for a prefeitura que tiver que pagar. Se não for a prefeitura, e se a gente achar outros meios, outras parcerias, público-privado, que possa sim trazer esse transporte gratuito, quem tem a ganhar é Maringá e os maringaenses. Eu sou favorável, se isso não sair dos cofres públicos, porque eu não posso convergir na minha palavra, né? Votar para o reajuste do IPTU, mas depois ir lá e esvaziar o caixa tendo que pagar a passagem de ônibus. Não, mas se for uma parceria público-privada, por que não? Né? Eu tenho essa consciência de que muitas pessoas, muitos maringaenses, iriam conhecer mais a nossa cidade de Maringá. Mas domingo, dia 12, vai ser público ou vai ser uma parceria privada? Eu não sei, confesso que não sei. Eu também recebi a notícia um pouquinho antes de chegar no podcast. É mais bonito eu falar para você que eu não sei do que eu falar algo que é errado. Então, eu só vejo assim que, além de fomentar o turismo, sendo domingo pela manhã, iria facilitar muitas senhoras, senhores de ir à igreja, de ir à missa, de ir às reuniões. Então, isso seria muito bacana sim. Por que não, né? Vamos tentar, vamos pensar num futuro projeto. Mas vai ser... Projeto futuro para isso. Não vai ser particular, vai ser público. Sim. Mas, muito bem, parabéns, vereador. Vamos aqui caminhando para o término aqui da entrevista, né? Estamos chegando no Dia das Crianças. Oh, que maravilha, você tem uma criança em casa, né? Mas, conte aí uma experiência rápida do Guilherme Machado quando criança. Olha aí, ó, eu tenho muitas experiências boas como criança. E tem algumas que foram marcantes, né? Eu tenho uma bem marcante que quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe e eu, né, fomos fazer uma atividade de casa e pela condição precária, acredito que muitos já passaram para isso não é vergonha para ninguém, foi cortada a luz de casa. Mas a gente não desistiu, a gente colocou uma vela ali, fez toda a atividade e quando eu cheguei no outro dia para apresentar a minha tarefa à professora, a tarefa foi feita de lápis marrom, porque a gente não sabia que a cor do lápis não era preta. Então, é um pouquinho triste, mas que como criança você vê. Olha, para mim ser um adulto de respeito, como eu falei para vocês, era uma família tradicionalista. Eles ensinavam que ainda no pouco que a gente tinha, a gente viesse valorizar e ser íntegro. Né? Isso é importante. E quando chega Dia das Crianças, eu lembro dessa educação que eu tive. Penso também naquela criança que está agora lá e que está cheia de saúde, graças a Deus, ou aquela que não tem ainda saúde, que a gente possa lembrar delas nesse dia quando a gente estiver junto de uma criança. Ser criança é ser feliz, não se preocupar com nada e cuidar para que o crescimento venha, né? Então, o que você puder, não estrague o futuro e nem o presente de uma criança. Quando você tinha uns 10 anos aí, devia estar na 5ª série, provavelmente, um menino estudioso, né? Estava na frente ou era do fundão? Revela aí pra nós, hein? Agora vem a revelação bombástica, hein? A hora da verdade. Eu era do fundão, Edilson. Eu era do fundão. Eles falam assim, ó, que aquele aluno que é do fundão, ele tem muita criatividade para fazer as coisas, às vezes errada, né? Mas tem muita criatividade. E aí, quando você cresce, você se torna uma pessoa comunicativa, sem ter vergonha, você consegue... Lógico, vem o juízo, né? Isso é muito bom, vir o juízo, mas eu era o aluno do fundão. Então tá. Mas você lembra desse Guilherme de 5ª série? Lembro, claro que lembro. Se você encontrasse esse Guilherme agora, e você fosse passar uma mensagem para ele, você vai caprichar, né, cara? Claro. Qual a mensagem que você passaria pro Guilherme? Muito boa essa pergunta, hein? A mensagem que eu falaria pro Guilherme é que ele ouvisse um pouco mais a mãe dele, estudasse mais, dedicasse mais aos estudos, mas que ele continuasse sendo essa pessoa transparente, essa pessoa que é o que é, né? Que sempre pensa no próximo. Às vezes as pessoas veem ele como inferior por pensar demais nas pessoas, mas continue pensando no outro. Primeiro em si, mas depois no outro, porque muitas pessoas irão ser beneficiadas através das tuas atitudes. Qual o legado que você quer deixar aí como vereador? Meu legado é de quem pôde pensar no povo, de quem pôde atuar. O meu legado é poder pensar na melhor gestão possível da cidade, por mais que vereador não se executa, se legisla,
mas que através da minha legislatura eu possa somar, acrescentar, que as pessoas consigam ver em mim os valores, princípios e a integridade da fé. É Qual o isso. valor que você não abre mão de maneira alguma, Guilherme Machado? Corrupção. Não abro mão de ser uma pessoa íntegra, não serei corrupto, não irei me dobrar ao sistema corrupto. O microfone é seu. Fale o que você quiser. Para as pessoas, Para quem você quiser. O microfone é seu, Guilherme Machado. eu quero dizer para vocês que, através da política pública, o meu gabinete, eu estou à disposição para poder somar, para poder acrescentar. Conte comigo, conte com o gabinete do Guilherme Machado, que a gente está em Maringá para poder lhe atender. Você é feliz? Muito, muito feliz, graças a Deus. E o que é ser feliz? Ser feliz é você poder ter certeza para onde você vai quando você falecer, quando você faltar. Isso é felicidade. Você ter certeza, opa, pelo que eu tenho plantado, eu irei colher a minha salvação. Eu acho que isso é o dom da felicidade. Você pode ter tudo, né? A melhor cama não traz o melhor sono. O melhor carro não traz a felicidade. A melhor casa, a pessoa tem uma casa linda, mas a casa lá dentro não se tem união. Não se tem paz. Então, eu acredito que ser feliz é isso. É você ter certeza para onde você vai, quando você faltar. Bom, considerações finais, Guilherme Machado. Obrigado, Edilson Correia, pela sua reciprocidade, por você ser uma pessoa tão simpática. Recepção, 10. Se você ainda não veio aqui nesse programa, eu acredito que um dia você vai ter a oportunidade de vir. Você vai ver a pessoa incrível que é esse cara aqui. Eu agradeço a toda a equipe desse programa e um forte abraço para vocês. Agradeço você que votou em mim, né? Meus votos que eu tive, a você, maringaense, e a todos que têm acompanhado meu trabalho através das redes sociais. Posso deixar minha rede social? Só se for agora. Então tá, é @Guilherme Machado Oficial. Entra lá, acompanhe mais o trabalho como vereador dentro da nossa cidade de Maringá. Ser feliz, como ele falou, ser feliz é você saber, ter certeza para onde você vai quando faltar. E também a possibilidade de conversar com o Guilherme Machado. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua atenção, por ter vindo aqui, aceitado o convite. E durante 30 minutos conversar aí com a comunidade de uma maneira geral. Contar a sua história, a sua vida, os desafios, mas também as conquistas. Está hoje representando no Legislativo a nossa comunidade. Que o bom Deus continue te iluminando, te dando força e sabedoria para que você continue aí, trazendo ideias e projetos maravilhosos. Posso acrescentar só uma coisa antes de você finalizar? Pode? Continue fazendo esse trabalho em comunidade, cuidando das pessoas, abrindo esse espaço aqui para ouvir como você tem feito. Eu tenho acompanhado. Não estou falando isso para agradar o Edilson Correia, não. Nem precisava. Mas eu tenho acompanhado e as pessoas que têm participado aqui, com certeza, têm sido o reflexo do nome do programa, Edilson Correia em Comunidade. Vou pedir para a técnica abrir. Muito obrigado, viu, Guilherme Machado? É o máximo que eu posso dizer. Obrigado pelo carinho, rapaz. É sempre maravilhoso a gente falar a respeito e ouvir elogio. É bom demais. E que Deus dê aí possibilidade para que você continue aí no Legislativo e eu aqui trazendo para a comunidade o que ela precisa, porque o importante, no resumo da ópera, é para a comunidade que nós fazemos tudo. Você, meu amigo, você, minha amiga, durante 30 minutos, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais Guilherme Machado. Caso você não conhecesse, o que eu acho que é muito difícil, agora você pode dizer, prazer em conhecer Guilherme Machado. Prazer é todo meu, estamos à disposição de vocês. Obrigado e fiquemos com Deus. Amém.